Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui a gente está com a Kelly Durazno, que ela é minha amiga e é uma grande especialista aí no mercado imobiliário. Tudo bem, Kelly? Fala para a gente um pouquinho aí como é que você chegou nisso. Tudo bem, Felipe? Prazer estar aqui com vocês, prazer pessoal. Eu trabalho com imobiliário há 20 anos, desde o meu primeiro estágio, é uma área que eu gosto muito de atuar, uma área surpreendente, sou apaixonada por essa área. E eu estou aqui hoje para falar um pouquinho de alienação fiduciária, né, da alienação fiduciária, do Instituto da Alienação Fiduciária e da forma de execução da alienação fiduciária. Eu sou formada em Direito, obviamente, especialista em Direito Contratual, Direito Empresarial e Imobiliário e, recentemente, acabei uma pós de Investimentos e Blockchain, porque a gente não pode estar fora da blockchain, né, do Perfeito. metaverso e tudo mais. E é isso, Felipe. Ô, Kelly, explica para a gente aí rapidinho o que é alienação fiduciária e qual é a importância dela. A alienação fiduciária, ela mudou o mercado imobiliário, né? Ela veio regulamentada a primeira vez em 97, na lei 9.514, depois tiveram algumas alterações. Ela simplesmente mudou o mercado imobiliário. Acho que você se lembra quando teve o boom imobiliário, foi por causa dessa lei, porque a gente passou a ter uma garantia real imobiliária que pode ser executada de forma extrajudicial. Antes a gente só tinha a hipoteca, que ela só pode ser executada de forma judicial até hoje, né? Talvez com essa alteração aí das garantias do PL que está rolando, a gente vai conseguir alterar a forma de execução da hipoteca, mas então ela mudou, então todas essas operações de securitização, essas garantias, tudo é alienação fiduciária de bem imóvel hoje, que antes só tinha para carro, para bens móveis, e hoje tem para imóvel, desde 97, depois é regulamentada na Lei 10.931 também. Ô, Kelly, e qual é a diferença da hipoteca? O que é que melhorou? Melhorou a forma de execução. Quando a pessoa fica inadimplente, a hipoteca você dependia do judiciário para sua execução. E quando a gente fala em judiciário, a gente sabe aí o lapso temporal que demora para executar alguma coisa no judiciário, infelizmente. E hoje a alienação fiduciária a gente executa junto ao cartório de imóveis. Então tem um procedimento de execução que está previsto na lei, é um procedimento simples, e se você souber fazer, que é o que a gente vai ensinar aqui, para ninguém tropeçar, você consegue executar um imóvel, retomar um imóvel em 4 meses, 5 meses. Que bacana. Na hipoteca duraria anos, né? Isso deu muita Duraria segurança, anos. não foi, Kelly, para o mercado imobiliário, para os investidores e os proprietários, né, Muita, também. Você falou aí exatamente. dos fundos, os fundos de investimento, os grandes investidores, todos 100% usam isso, acho que 110%. E para o pequeno e 110%. médio, o que é que isso impacta como é que um dono de uma pequena empresa, como é que um corretor, como é que uma pessoa que vende um imóvel, como é que ele pode utilizar na prática isso? Ele também pode usar só para grande empresário? Não, depende da estrutura que você criar para o seu negócio. Então, por exemplo, se você for me vender um imóvel, mas eu for parcelar, né, e você quiser uma garantia real que você vá receber, eu posso também colocar como forma de garantia a alienação fiduciária do próprio bem. Então, ela pode ser usada em várias operações, seja grande ou seja pequena. Depende do viés que você precise dar para a sua segurança, mas ela é muito utilizada pelos pequenos também. Muito legal. Kelly, fala para a É. gente um pouquinho aí quais são os principais pontos assim que você vai ensinar nesse curso. Então, Felipe, eu tomei o cuidado eu pensei com muito carinho nessa construção da aula, porque eu já executo a alienação, né? Eu faço para algumas empresas e eu já fiz mais de 2.000 execuções de alienação fiduciária no Brasil inteiro. E o que a gente percebeu na prática? Que os pequenos erros, eles inviabilizam e pode vir a invalidar todo o procedimento. Então, o que a gente está ensinando aqui? Não só o passo a passo de como executar a alienação fiduciária, a gente trouxe aí um fluxograma, né, do passo a passo de como executar, então está muito fácil de entender o processo, né, e principalmente eu fiz questão de pontuar as principais causas de nulidade pelo judiciário, para que ninguém incorra nesse erro, como, por exemplo, não esquecer de colocar o e-mail do devedor, por exemplo, na intimação do edital de leilão. Isso é muito importante, muita gente esquece. Isso é causa de nulidade. Às vezes você vai fazer um processo de leilão que vai demorar 5 meses, 6 meses, e lá, depois de 2 meses, ele é anulado, né?
Causas de nulidade com relação à intimação do devedor por edital, quando ele não é localizado, ou intimação por hora certa. Então, assim, todos esses detalhes de quem viveu na prática e sofreu na prática, eu estou passando aí nessa aula aí que a gente está disponibilizando para vocês, com muito Muito carinho. legal. Eu tenho uma dúvida, assim, queria ver se você podia esclarecer. A gente consegue, em 3, 4 meses, tirar, né, ganhar, né, e recuperar o imóvel. Mas se a pessoa está morando dentro, como é que ele sai na prática? A gente vai lá e tira ele? Felipe, eu falei 4 e 6, você já mudou para 3 e 4, você vê, hein? Ah, Que não, perigoso. mas eu vi muita gente já falando de Tá. 3 e Não, 4. dependendo do cartório, você consegue, sim. Dependendo do cartório, você consegue 3, mas normalmente é um pouquinho mais. Mas tudo bem, ok. Tá. 6 É, meses. se ele tiver ocupado, você fala, né? Isso. A lei, ela traz mecanismos também para você tirar a pessoa que está lá dentro. Então, ela tem um prazo legal para a pessoa sair. Então, se eu estou dentro de um imóvel que ele está sendo executado, ele vai a leilão. A pessoa tem toda a condição de adquirir, inclusive ela tem direito de preferência, né? De adquirir esse imóvel, ela tem preferência sobre as outras pessoas que não estão lá, por óbvio. E se ela não pagar ou ela não fizer um acordo, ela vai ter que sair num prazo de 60 dias, então já tem um prazo legal para que isso aconteça. Aí sim, se ela não sair por bem, a gente vai ter que acionar o judiciário para desocupação do imóvel. Entendi, muito bacana. Agora, Kelly, como é Mas que... pela prática, Felipe, pela prática, os casos que eu peguei que tinham ocupação, a maioria das pessoas fizeram um acordo e não deixaram levar leilão, né? Entendi. Então, assim, eu acho que é uma média boa de percentual, assim, acho que, sei lá, 40% acaba fazendo um acordo, então é A alto, né? O pessoa vê que percentual. vai perder realmente, né? B. Então, só se Uhum. for impossível para ela É, pagar que ela é, vai deixar ir a leilão, né? E me diz uma coisa, exatamente. como foi essa sua trajetória, Kelly? Assim, como é que você caiu de amores pelo mercado imobiliário? Fala um pouquinho mais sobre isso aí. Na verdade, a gente, quando se forma, a gente não escolhe onde a gente vai cair, a gente tem que dar um pouco de sorte na vida, né? E meu primeiro emprego como advogada foi numa loteadora. De lá para cá, eu passei por loteadora, incorporadora, é, trabalhei até em mineradora na área de imóvel, né? Na área de expansão da MMX, agora depois da Anglo-América, mas sempre na área imobiliária. Quando eu morei em Nova York, eu fiz um curso de investimento imobiliário no mercado norte-americano para aprender também como é que fazer esses investimentos lá. E desde então eu venho advogando, mas eu acho que eu dei sorte, né? Porque a gente, no começo da carreira, a gente não sabe muito bem o que a gente quer. E hoje eu também tenho uma atuação muito forte, institucional, Felipe, que eu gosto muito. Então eu estou no Secov, num grupo de cartórios que chama GT Cartórios, que a gente aqui em São Paulo a gente leva, né? A gente tem um grupo que é formado por vários advogados e cartórios, que a gente tenta levar a corregedoria, melhorias nas normas da corregedoria, porque é a corregedoria que regulamenta a atividade dos cartórios. Eu também participo da ELO, que é uma associação de loteadores, eu sou presidente da comissão de loteamentos da OAB e do IBRADIM. Então, assim, eu tenho um trabalho institucional, porque muita coisa que me incomoda no mercado, que eu sei que dá para melhorar, eu tenho essa vontade que melhore, né, para a nossa atividade, tanto do advogado, quanto do investidor e quanto do cartório, seja melhor para todo mundo, né, que a gente tenha uma equivalência melhor aí de tudo. Legal, Kelly. Agora eu queria fazer uma última pergunta para você, me veio à mente sobre a sua trajetória. Eu sei que você é uma grande especialista em loteamento, né? Mas na alienação, existe alguma diferença entre loteamentos, lotes e imóveis prontos? Não tem nenhuma diferença. A única diferença que tem é que no loteamento, por óbvio, a gente não tem a construção. O que eu vendo para a pessoa? Eu vendo só o lote. E a gente tem um problema, às vezes, na prática, que a pessoa construiu a casa. Então, o leilão ele vai ser pelo valor do lote, não tem como ser pelo valor da casa. Então, às vezes a gente enfrenta alguma discussão nesse sentido, mas é uma discussão muito nova, muito primária, ainda não tem decisão da STJ, não tem nenhuma decisão, mas na prática não tem diferença nenhuma, todos os loteadores preferem a alienação fiduciária, muito embora ela seja mais cara, e muito embora a Lei 6766 tenha um procedimento similar, a alienação fiduciária sempre existiu desde 79, que é o artigo 32, mas, enfim, pela facilidade da AF, eles também, às vezes, preferem a AF, mas é um procedimento muito utilizado, tanto para incorporador, né,
imóvel pronto ou loteamento. Perfeito, Kelly. Queria te agradecer pela participação na Tarimba, e eu queria passar a palavra para você também, para você dar seu recado final para quem está nos ouvindo e pensando em comprar o seu curso. É isso, pessoal. Eu acho que vale a pena para quem está querendo aprender um pouquinho da alienação fiduciária, sobre a origem dela, sobre o que é, e para não incorrer em erro, vale muito a pena assistir a aula. Tá bom? Obrigada, Felipe. Até a Abraço, próxima. Kelly. Abraço.